Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O programa Escola Bíblica está iniciando, trazendo a você uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje para abençoar a sua vida com mais uma lição, a lição de número 11, que vai falar sobre o reinado de Ezequias. Você já ouviu falar no rei Ezequias, rei de Judá? Ainda não? Se você ainda não conhece, nunca ouviu falar, hoje você tem a oportunidade de aprender o que Deus realizou na vida deste homem, como Deus usou a vida deste rei, quais foram os atos dele e que lições nós vamos tirar do reinado de Ezequias para a nossa própria vida, tá bom? Você que é professor da escola dominical, pastor, coordenador da escola, você, meu irmão, você, nosso amigo, que está sempre ligado aqui no canal 7.1 da TV Kairos e também aí pela plataforma do YouTube, você conhece já o nosso programa Escola Bíblica. E hoje, contando aqui com os comentários do pastor Elias Gomes, do evangelista Wallach, que você também já conhece e com certeza tem sido abençoado ao longo desse trimestre. Estamos pertinho do final da nossa revista desse trimestre, falando sobre Israel, falando sobre o plano de Deus na vida do povo de Israel, sobre a vida de cada rei, sobre os profetas que ministraram nesse período e que lições nós, como igreja, como povo de Deus, podemos tirar. Bom, eu convido você para acompanhar conosco a leitura do textuário da Verdade Prática e também da leitura bíblica em classe aí na sua tela ou também abrindo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos e também no capítulo 19. O textuário nos diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Verdade prática nos diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Está aí uma grande lição para todos nós desde já. E a leitura bíblica, como falei, está aqui no segundo livro dos Reis. Vamos para o capítulo 18, versículos de 1 até o 3 e depois do versículo 13 e alguns outros. Acompanhem conosco. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabzaque, pois se pôs em pé e chamou em alta voz em judaico e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, nos diz: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins,
Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Até aqui temos lido a palavra do nosso Deus, você tem acompanhado conosco aí. Nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse programa, por essa oportunidade que alcança nossas vidas e muitas pessoas que nos assistem nesse momento. Abençoa toda esta lição, abençoa os nossos irmãos que nos assistem, professores da escola bíblica, coordenadores, pastores, obreiros. Abençoa os nossos amigos, Senhor. E aqui na nossa bancada, os nossos comentadores, usa nas tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para a lição de hoje, falando sobre o reinado de Ezequias. Pastor Elias Gomes, bom demais ter o Senhor conosco aqui mais uma vez. Pastor Elias, fique à vontade para nos falar um pouco sobre esse rei muito inusitado, muito festejado, muito citado na Bíblia Sagrada, muitas citações eu vejo aqui na Palavra de Deus sobre o rei Ezequias. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre ele, esse justo reinado de Ezequias. Graças a Deus, pastor Marco, muito bem. Eu quero agradecer a Deus por esta tão nobre oportunidade, cumprimentá-los com a paz do Senhor, o Senhor, e também evangelista Wallace, e aos irmãos, às irmãs que estão aí do outro lado. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pois bem, hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição preciosíssima, e hoje a lição trata de alguém que teve uma vida espiritual brilhante na presença de Deus, um reinado próspero, um reinado fecundo, um reinado marcado pelo temor a Deus, e isso justamente porque o rei em si era temente a Deus. Então, o temor de Deus que havia nesse rei chamado Ezequias, que foi o 12º rei na linhagem dos reis de Judá, no período do reino dividido, ele era muito obediente. Quando se trata de Ezequias, se trata de alguém zeloso e se trata de alguém que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só a título de nós relembrarmos novamente que dentre os reis de Israel, ou dos reis que ocuparam o trono no Reino do Norte, nenhum sequer fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas aqui no Reino do Sul, no Reino de Judá, alguns fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Só que Ezequias, ele é um destaque dentre esses mesmo que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, porque foi um dos mais brilhantes pela sua espiritualidade, pelo seu zelo que apresentava diante do Senhor, com as coisas de Deus, perante o povo. E tanto que, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 5, que é o nosso texto áureo, nos diz muito bem que nem antes e nem depois houve um rei como o rei Ezequias. E versículo de número 5 diz assim: no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, nem antes e nem depois teve alguém com uma vida espiritual tão próxima de Deus, como alguém que se importou em temer ao Senhor. A palavra de Deus nos faz entender, pastor Marco, que ele se importava em observar os princípios estabelecidos e seguidos
pelo seu pai lá atrás. Eu estou me referindo a Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que, apesar dos seus erros cometidos, era um homem com o coração quebrantado, um homem que tinha uma transparência diante de Deus. É por isso que o versículo de número 3, a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 18, segundo livro dos Reis, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E por causa dessa honra, e por causa desse prestígio, por causa dessa estima que ele tinha em observar a palavra de Deus, seguida pelos seus pais anteriormente falando, é que o Senhor mesmo lhe concedia vitória e lhe concedia inúmeras vitórias. Nós vemos isso que está associado a Davi também, no capítulo 19, versículo de número 34. Eu acho interessante que a bênção manifestada aqui no reinado de Ezequias está condicionado também ao temor de Davi e ao amor que Deus apresentava a ele. Porque, antecipando um texto aqui, o Senhor nos diz assim, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Por mais que não esteja tratando propriamente agora do episódio ao qual o texto se refere, nós estamos aqui falando desse texto só para linkar as bênçãos de Deus com relação ao temor que a pessoa apresenta. Então, Ezequias, quando assume o seu reinado, ele assume um reinado que foi marcado pelo paganismo, marcado pelo culto a deuses pagãos estabelecido e entronizado pelo próprio pai Acais. Então, o pai era um pai pagão, um pai que não se preocupava em estar próximo do Senhor, em ter essa sensibilidade espiritual. Estabeleceu culto a outras divindades, a outros deuses, que o próprio texto diz que não eram deuses, eram obras de homens, feitas pelas mãos dos homens. O próprio Ezequias diz isso lá no segundo livro das Crônicas. Então, quando Ezequias assume o reinado, ele se importa em fazer mudanças significativas, justamente porque elas são necessárias. Então, dada essa necessidade, Ezequias vai se importar em fazer reformas agora, tanto relacionadas ao templo em si, à casa de Deus, como reformas relacionadas ao culto, à adoração a Deus. Então, dado a esse zelo, dado a essa sensibilidade espiritual que ele tinha e apresentava temor ao Senhor, ele ficou conhecido, pastor Marcos, como o rei reformista, aquele rei que não só pensou, não só planejou no seu coração, mas executou de fato mudanças radicais que inferiram e contribuíram significativamente para que o culto monoteísta, o culto ao Deus verdadeiro, viesse ser executado em Judá. Maravilha, pastor Elias. Então está aí, meus irmãos, um pouquinho do que foi o início do reinado de Ezequias, que era filho de Acás. Esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos falar que ele reformou lá, reabriu as portas do templo, ele destruiu os altares pagãos, ele restabeleceu as ofertas, né, para os sacerdotes, ele estabeleceu os sacrifícios regularmente. Enfim, houve até inclusive a celebração da Páscoa, que há muitos anos, né, pastor Elias, não ocorria. Então, ele realmente foi um rei que reformou todo o sistema religioso que já estava previsto na lei de Moisés. Por isso, a Bíblia vai dizer assim, que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Enquanto o seu pai desprezou, ele então chamou para si, guardou, reformou e por isso ficou para a história como um rei temente a Deus, reinando 29 anos ali sobre o reino do sul, portanto, o reino de Judá. Tinha um coração, portanto, disposto para fazer a vontade de Deus, como disse o pastor Elias. Evangelista Wallach, bem-vindo mais uma vez conosco. Nos fale um pouquinho mais sobre esse reinado de Ezequias. Pastor Marcos, pastor Elias Gomes, mais uma vez aqui reunidos. Pois bem, nós estamos tratando desse rei, como o pastor Elias já bem definiu, né? Um rei contrito, temente a Deus, e que a Bíblia fala que fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Nós percebemos agora, nesse aspecto introdutório que o pastor Elias bem falou, da restauração do templo, e o pastor Marcos falou da reabertura. Não só o culto a Deus, a verdadeira adoração foi retomada, como o templo foi reaberto, ou seja, o templo estava fechado. Seu pai, Acais, havia fechado o templo porque tinha adquirido essa herança do exército que havia se aliado, que era o exército assírio, e se comprometido com os assírios a estabelecer um paganismo dentro do templo do Senhor. E agora, seu filho Ezequias surge, como no segundo tópico da nossa lição, a purificação dos lugares sagrados. Então, ele surge para dar uma ordem mandamental para a purificação do lugar sagrado, que era o templo do Senhor. E a Bíblia ela vem nos dizer, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, que Ezequias ele promoveu uma grande limpeza no templo. E essa limpeza física, não só a limpeza espiritual, mas a limpeza física, de tirar aquelas imagens, aqueles objetos que eles se encontravam de forma prática, honrando levitas e sacerdotes, convocando-os para essa missão, que era a limpeza física do templo do Senhor. Em 2 Crônicas 29 e 17, pastor Marcos e pastor Elias, vai nos dizer que essa limpeza do templo durou por 16 dias. Ou seja, era muita coisa para ser retirada, para ser limpada. Em 2 Crônicas 29 e 5, diz assim: E disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Olha o adjetivo que ele utiliza aqui. O que havia dentro do templo do Senhor, da casa de Deus? Imagens imundas, imagens profanas, e que essa limpeza haveria de ser realizada, como assim o fez, em 16 dias, para que fosse retornada a verdadeira adoração e a verdadeira reabertura do templo da casa de Deus. Maravilha, eu imagino que houve ali como se fosse uma grande reinauguração do templo do Senhor, né, evangelista Wally? Coisa linda. E o que eu vejo aqui na vida de Ezequias é que ele começa dando um passo muito importante, que é a restauração espiritual, né? Porque sem essa restauração espiritual, como Israel, como Jerusalém poderia realmente receber a bênção do Senhor se ele deixasse que continuassem adorando nos altos, os porte-ídolos, como os demais reis de Judá realizaram, e como o próprio reinado lá em Samaria, né, pastor Elias? Então, essa atitude de Ezequias não ensina muita coisa, né, também do ponto de vista da nossa vida pessoal? Com certeza, pastor Marco. Nós vemos que o povo ali estava dominado pelo que fora ensinado anteriormente. Tanto ele é usado por Deus que ele propõe que todo o povo faça um concerto com Deus. O Senhor falou em reinauguração, renovação, e não só do ponto de vista físico, do templo, enfim, mas também do povo de Deus, essa renovação de aliança, tanto que ele convoca os levitas, convoca os sacerdotes, e no versículo de número 10, do segundo livro das Crônicas, capítulo 29, a palavra de Deus nos diz que, versículo 4, ele chama os sacerdotes, trouxe os levitas e ajuntou-os na praça oriental, e no versículo de número 10 ele diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então, o que faz isso aqui? O que faz isso aqui, pastor Marco, é justamente o que muita gente perdeu ao longo do tempo e nos dias atuais, que eu diria que é sensibilidade espiritual, essa capacidade de perceber como é que está a relação da pessoa com Deus, da igreja com o Senhor, do povo com o seu Criador. Então, ele percebeu e ele chama as principais lideranças civis, ele chama lideranças espirituais, os sacerdotes, para a partir daí, essas figuras serem o pontapé inicial de um verdadeiro concerto. Isso, através dessas reformas, a gente vai ver mais na frente,
que isso gerou um impacto espiritual tremendo, gerou uma mudança radical, e isso implicou num avivamento geral em Judá. Tudo isso em função de uma atitude, de alguém que teve sensibilidade espiritual. Isso cabe nós dizermos que nos dias atuais é necessário que nós tenhamos pessoas entre nós dotadas dessa sensibilidade espiritual, pessoas que não são movidas propriamente pelo mecanismo, movidas propriamente pelos seus conceitos intelectuais, enfim, pessoas que têm proximidade com Deus. A Bíblia diz aí, nós lemos, que ele não se apartou do Senhor. Eu acho isso extraordinário. Ele estava andando com Deus, ele estava próximo do Senhor, e quem está próximo do Senhor, a tendência é ele ser santo e cada vez mais santo na presença de Deus. Pastor Marcos, só um comentário. Interessante nós percebermos isso, que o pastor Elias falou nesse resgate do verdadeiro culto, e é o tópico 3 da nossa lição sobre a adoração nacional. Ele não só restabelece o culto, o verdadeiro culto em Jerusalém, mas ele convoca todo Israel, inclusive o norte, que estava apartado para essa adoração nacional. Baixa um decreto, escreve cartas a todos os rincões daquele reino para que o povo venha para a verdadeira adoração. O povo do norte, que a priori já tinha sido dividido e estava em verdadeira guerra, mas ele, de coração contrito, não esquece que fazem parte de uma só árvore, né? De uma só genealogia, da genealogia de Abraão. E ele sabia que devia isso ao seu patriarca, devia isso ao verdadeiro Senhor, ao Deus de Israel, e assim ele estabelece essa adoração nacional, convidando a todos para a festividade da Páscoa, relembrando a saída do cativeiro do Egito, saída da escravidão do povo de Deus, do jugo do Egito. Verdade. Eu imagino que Israel estava, que Judá estava sofrendo, porque nesse período todo, eu acredito que os sacrifícios haviam cessado da forma regular, aquele sacrifício anual em que o sumo sacerdote deveria fazer anualmente por toda a nação. Então, realmente o povo estava como que afastado completamente dos mandamentos do Senhor. Ele vai e restaura tudo isso, e aí sim a bênção do Senhor começa a ser derramada sobre Judá. Então, a lição que eu tiro também para nós, queridos que nos assistem, é que tudo começa com o espiritual. Às vezes nós queremos mudar a nossa vida a partir do material e esquecemos do mais importante. Se a vida espiritual não estiver boa, se o altar não estiver consertado, nada na vida vai adiantar. Você pode ganhar rios de dinheiro, você pode ter um bom emprego, um bom trabalho, mas se a sua vida espiritual não está bem, tudo começa a desandar. Então, em primeiro lugar, a vida espiritual. É como diz a palavra, em primeiro lugar, reino de Deus, é buscar a Deus, sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Olha, vocês veem que o rei Ezequias, através dos seus atos, nos trouxe muitas lições. Mas nós vamos para um breve intervalo e o programa Escola Bíblica volta já já, falando mais sobre o reinado do rei Ezequias.